Você sabia que existem tanques da Segunda Guerra Mundial ainda abandonados em florestas da Europa? Ou que aviões de combate permanecem intactos em bases desativadas no meio do deserto? Espalhadas pelo mundo, essas máquinas contam histórias fascinantes sobre guerras, avanços tecnológicos e decisões estratégicas que mudaram o rumo da história. Hoje, elas estão ali, esquecidas, mas cheias de segredos. E cada uma guarda curiosidades surpreendentes que pouca gente conhece. Neste vídeo, você vai conhecer equipamentos militares e veículos de guerra que foram deixados para trás após grandes conflitos. São tanques, aviões, submarinos e até bases inteiras que, por diversos motivos, foram abandonados e permanecem como cápsulas do tempo. Vamos explorar onde estão, por que foram deixados e o que eles ainda podem nos ensinar sobre história e a evolução da tecnologia bélica. Cada item é um pedaço real do passado, e muitos deles continuam exatamente como estavam no dia em que foram usados pela última vez. Prepare-se para uma viagem cheia de descobertas curiosas. Vamos começar pelos tanques, talvez os veículos mais emblemáticos da guerra terrestre. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares deles cruzaram fronteiras, atravessaram florestas e desertos, e deixaram marcas profundas em territórios e na história. O curioso é que muitos ainda estão lá, não em museus ou coleções privadas, mas largados em lugares remotos, como se o tempo tivesse simplesmente parado ao redor deles. Na floresta de Krunda, na Letônia, por exemplo, repousa um T-34 soviético parcialmente enterrado e tomado pelo verde. Ele foi abandonado após um conflito entre tropas soviéticas e forças alemãs, e desde então, tornou-se parte da paisagem. O que impressiona não é só a aparência robusta e enferrujada, mas o fato de que ele ainda está relativamente inteiro, e poucos sabem da sua existência. Outro exemplo fascinante é o tanque americano Sherman, que foi afundado propositalmente nas praias da Normandia como parte de uma tentativa fracassada de invasão. Alguns deles acabaram presos na areia e ainda podem ser vistos com a maré baixa. Para quem passa por ali hoje, parecem apenas estruturas metálicas aleatórias, mas por trás de cada parafuso, há uma história de planejamento, tensão e resistência. E que tal o Panther alemão encontrado em uma garagem na Polônia em 2015? O tanque estava guardado em segredo por um colecionador desde o fim da guerra. A máquina estava inteira, com peças originais, e levou as autoridades locais a abrirem uma investigação internacional. Um verdadeiro achado histórico escondido em plena área residencial. Esses tanques, espalhados por florestas, campos e até propriedades privadas, são muito mais do que sucata. Eles são cápsulas que transportam a gente diretamente para o contexto tenso dos anos 1940. Cada detalhe, desde a blindagem até a posição em que foram encontrados, ajuda a contar uma parte da história. E se esses gigantes de ferro nos dão pistas sobre os combates em terra, imagine o que ainda existe nos céus, esperando para ser redescoberto. Vamos agora falar sobre os aviões de guerra que também foram deixados para trás, muitos deles em lugares tão improváveis quanto fascinantes. Se os tanques contavam histórias sobre o chão onde a guerra foi travada, os aviões revelam o que aconteceu no ar, em batalhas rápidas, estratégicas e muitas vezes decisivas. E assim como os blindados, várias aeronaves de combate foram deixadas para trás, em campos de pouso esquecidos, hangares abandonados ou mesmo no meio da selva. O mais curioso, muitos desses aviões ainda estão inteiros. Um exemplo icônico é o bombardeiro B-29 Superfortress encontrado nas Ilhas Marshall, no Pacífico. Ele foi forçado a pousar por problemas técnicos, e por estar em uma região remota e sem utilidade militar imediata, acabou sendo deixado para trás. Hoje, o avião está lá, com partes da fuselagem visíveis, resistindo à ação do tempo e do clima tropical. Outro caso impressionante vem da Sibéria, onde caças MiG soviéticos da era da Guerra Fria permanecem enfileirados em uma base aérea desativada. A neve cobre as asas e os motores, e muitos parecem prontos para decolar, apesar de terem sido abandonados há décadas. Essas imagens geram um contraste impressionante entre potência e esquecimento, e alimentam teorias sobre o motivo real do abandono em massa. Nos Estados Unidos, existem verdadeiros cemitérios de aviões, como o famoso Amarg, no deserto do Arizona. Mas ao contrário dos aviões organizadamente estacionados nesse local oficial, há muitos outros espalhados por pequenos aeroportos e hangares particulares, que foram deixados à própria sorte. Aviões experimentais da década de 1950, usados em testes secretos, ainda podem ser encontrados em regiões isoladas do Texas e de Nevada, como relíquias esquecidas de projetos ousados. E, por falar em ousadia, há ainda os aviões que foram abandonados porque eram avançados demais para sua época, como protótipos que falharam em testes ou que foram simplesmente superados por novas tecnologias antes mesmo de entrarem em combate.
Esses gigantes alados, silenciosos e imóveis, ajudam a entender como a corrida armamentista não acontecia só no solo, mas também nos céus. Agora, vamos descer novamente para a Terra, mas não para o campo de batalha. Estamos prestes a entrar em lugares fechados, secretos e abandonados, onde as decisões mais importantes eram tomadas longe dos holofotes. Se tanques e aviões revelam a força bruta das guerras, as bases militares abandonadas mostram um lado estratégico e silencioso dos conflitos. São estruturas subterrâneas, bunkers reforçados e centros de comando que, mesmo em ruínas, ainda guardam sinais do que um dia foram, núcleos de inteligência e controle militar. Um dos exemplos mais enigmáticos é a base de Balaclava, na Crimeia. Construída dentro de uma montanha durante a Guerra Fria, ela servia como abrigo para submarinos nucleares soviéticos. O acesso era tão secreto que nem os moradores da cidade sabiam o que havia lá dentro. Hoje, transformada em museu, revela corredores intermináveis, portas blindadas gigantes e salas de operações que parecem saídas de um filme de espionagem. Na Alemanha, o complexo de bunkers conhecido como Wehrwall, usado por Hitler como quartel-general temporário, ainda pode ser visitado. Grande parte dele foi destruída ou saqueada, mas alguns corredores e estruturas originais permanecem, e o que mais chama atenção é o contraste entre o tamanho da construção e o silêncio absoluto que hoje reina no local. Também há instalações perdidas no meio do Ártico, como as estações meteorológicas automatizadas deixadas pelos nazistas na Groenlândia. Eram usadas para prever o clima e auxiliar a aviação alemã. Quando a guerra terminou, ninguém mais voltou para buscar os equipamentos, e até hoje alguns instrumentos ainda estão lá, congelados no tempo e na neve. Nos Estados Unidos, há silos de mísseis nucleares da época da corrida espacial, construídos em áreas remotas como o estado de Montana. Muitos foram lacrados, mas alguns ainda podem ser explorados com autorização. São verdadeiras cápsulas do tempo com tecnologia analógica, painéis de controle originais e sistemas de comunicação hoje obsoletos. Esses lugares contam uma parte da história que raramente aparece nos livros. A preparação silenciosa, a paranoia constante e a expectativa de um ataque que, felizmente, nunca veio. Explorar essas instalações é como andar pelos bastidores da história, onde as decisões mais críticas eram tomadas longe dos olhos do mundo. E falando em decisões ousadas, no próximo bloco vamos conhecer as tecnologias militares que estavam muito à frente de seu tempo, e que, apesar do enorme potencial, foram deixadas de lado e esquecidas. Nem todo equipamento militar abandonado era ultrapassado ou inútil. Na verdade, alguns estavam tão à frente do seu tempo que acabaram sendo deixados de lado simplesmente porque o mundo ainda não estava pronto para eles. Protótipos, projetos secretos e ideias ousadas foram enterrados antes mesmo de entrar em combate. E hoje, essas tecnologias esquecidas revelam o quanto a guerra também foi um motor de inovação. Um bom exemplo disso é o Orten Roh 229, um caça alemão da Segunda Guerra com formato de asa voadora e tecnologia de radar reduzido. Isso mesmo, um design furtivo, similar ao dos modernos bombardeiros Tiaut, criado nos anos 1940. O projeto nunca chegou a ser finalizado, mas um dos protótipos foi capturado pelos americanos e ainda está guardado até hoje em uma base de pesquisa nos Estados Unidos. Outro caso curioso é o tanque Objekt 279, desenvolvido pela União Soviética. Ele tinha um design futurista, com 4 esteiras e blindagem curva projetada para resistir até explosões nucleares. O modelo foi testado, funcionava, mas foi abandonado por motivos políticos e logísticos. Hoje, só existe um exemplar no mundo, estacionado em um museu militar russo, como uma relíquia de um futuro que nunca chegou. Nos Estados Unidos, diversos projetos da DARPA, a Agência de Tecnologias Avançadas do Pentágono, também acabaram arquivados. Desde drones com aparência de pássaros até armas a laser montadas em aviões, várias dessas invenções foram testadas, registradas e depois esquecidas em hangares ou laboratórios, muitas vezes por falta de verba ou mudança de foco estratégico. Essas tecnologias mostram que, por trás dos combates, existia uma corrida silenciosa por superioridade técnica. Muitas vezes, os projetos não falharam por incapacidade, mas sim porque estavam muito à frente da sua época. E o mais interessante, muitas dessas ideias voltaram a ser usadas décadas depois, com pequenas adaptações. É impressionante pensar que, enquanto soldados lutavam com equipamentos tradicionais no campo de batalha, engenheiros trabalhavam nos bastidores em tecnologias que só fariam sentido muitos anos depois. E agora, com tudo isso em mente, tanques, aviões, bases e tecnologias esquecidas, é hora de amarrar tudo isso numa reflexão final. Vamos entender o que essas máquinas nos dizem sobre o mundo, o tempo e a memória.
Olhar para esses veículos e equipamentos abandonados é mais do que uma viagem curiosa pelo passado, é uma forma de entender como o ser humano usou, e ainda usa, a tecnologia em momentos extremos. Cada tanque esquecido, cada avião enferrujado, cada base soterrada de silêncio, carrega não só histórias de guerra, mas também de inovação, estratégia e até de esperança. Esses itens não foram feitos para durar eternamente, mas acabaram resistindo ao tempo como testemunhas silenciosas de uma era que marcou o mundo. Ao conhecê-los, a gente percebe como o desenvolvimento militar impactou áreas como a engenharia, a medicina, a aviação e até a computação. Mais do que ruínas ou sucata, eles são parte de uma herança técnica e histórica que, muitas vezes, passa despercebida. E justamente por isso, vale a pena parar e observar. Porque nessas carcaças de metal esquecidas, ainda existem perguntas não respondidas, e respostas que podem nos ajudar a entender melhor quem fomos, e até para onde estamos indo. Se você curtiu essa jornada por tecnologias militares abandonadas e quer ver mais conteúdos assim, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias esquecidas, lugares curiosos e máquinas que marcaram época. Agora me conta, qual dessas descobertas mais te surpreendeu? O tanque perdido na floresta? O caça invisível da Segunda Guerra? Ou a base secreta enfiada dentro de uma montanha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você conhece algum lugar ou equipamento abandonado que merecia aparecer por aqui, manda sua sugestão também. Quem sabe ele não entra no próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final, e até a próxima viagem por histórias que o tempo quase escondeu, mas que a curiosidade faz questão de revelar.